a gravar. Então, gente, dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos dar uma olhada na parte aqui de threads, né? Pelo que me consta, vocês já deram uma olhada durante o curso, só para a gente dar uma recordada, porque que até o momento da aula passada, né, que a gente viu aquele esquema de cliente-servidor, né, do jeito que o código estava arrumado, quer ver, ó? Peraí, cadê aqui? Peraí que eu chego lá. Aqui, ó. Cadê o servidor? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Qual é o problema? Aqui. Do jeito que ele está organizado aqui, ele só consegue tratar uma conexão de cada vez. Por quê? Ó? Ele fica parado aqui na set, certo? Esperando a conexão. Aí ele recebeu uma conexão válida, beleza. Aí, nesse exemplo aqui, né? Ele abriu uma string de saída, uma de entrada, ele recebeu a mensagem do cliente, mostra qual foi a mensagem, envia essa para o cliente. Aí, esse terminar é para ele sair do loop, mas aí ele, nesse async-close, ele fecha essa conexão. Então, o que acontece? Ele só pode receber outra conexão a partir do momento que isso aqui acabar. Aí ele volta aqui em cima. Então, quer dizer, não é um servidor muito legal, porque só dá para tratar uma conexão de cada vez. Então, como é que a gente resolve esse problema? Usando threads, tá? Usando threads. Então, por isso que eu vou dar uma relembrada primeiro em threads, aí depois a gente vê como é que nós vamos usar essa parte de threads para fazer o nosso servidor tratar várias conexões ao mesmo tempo. Tá legal, gente? É só para justificar. Pô, você, por que está vendo threads tem de novo? Para justificar por causa disso, tá? Porque um servidor que só trata uma conexão só de cada vez, né, não tem, assim, muita utilidade, né? Tá? Então, é importante ele permitir tratar várias conexões simultâneas. Então, vamos dar uma lembrada aqui na questão de... Oi, pode falar. Rapaz, obrigado, ó. Bicho, eu tô com a cabeça zoada mesmo hoje. Muito obrigado aí por ter me lembrado aí. Muito obrigado. Ainda bem que não tinha, pelo menos aqui, o conteúdo aqui, né? Muito obrigado. Então, gente, a gente tem essa ideia aqui de threads. Então, eles são fluxos de execução que rodam dentro de um processo, aplicação. Tá? Então, o que é a moral da história? Se a gente tem multiprocesso, tá? A gente tem uma cópia completa do programa. Tá? Tá ok? Então, aqui antigamente, eu não sei se vocês chegaram a ver ou em SO ou em rede Zoom, que normalmente tinha um comando chamado aquele fork. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Então, o que o fork faz? Tá? Normalmente, o comando é mais ou menos assim. Ó. Ele pega aqui pid igual a fork. Né? E aí, o que ele faz? Se, né, o pid, tá, for igual a 0, isso aqui a gente está errado, tem que abrir parênteses, né? Ele for igual a 0, o que acontece? Tá? Eu estou no processo pai. Else processo filho, né? Tá? Então, aqui a brincadeira e aí o que acontece? Quando você tem um programa e faz o fork,
ele cria um processo filho que é uma cópia exata do processo pai, tá? Uma cópia exata. Qual é a única diferença até aqui o momento? É só o valor do PID, tá? Que aí, se ele tem 0, é o processo pai, se não é o processo filho, tá? Mas até que ele é uma cópia completa, tá? Então, e já a thread, tá? Ele não necessariamente é uma cópia completa. Normalmente, o que ele faz? Ele permite a execução de funções, no caso, se for orientado a objeto, de métodos. Então, você vai executar só aquele trecho de código, e aquele trecho de código você vai passar para ele os dados única e exclusivamente que ele tem que trabalhar ali. Quer ver um exemplo? Você está no navegador e tem um monte de arquivos assim para você baixar, tem um link. Aí você vai dar salvar como, salvar como, salvar como. A princípio, se tiver 1000 ali, tu pode ficar dando 1000 salvar como. Concorda comigo? Agora, imagina se a cada salvar como ele criasse uma cópia completa do navegador inteiro. Ia bombar a memória assim, ó. Provavelmente no sexto, no sétimo, dependendo de quanto você tem de memória, já ia bombar. Porque você ia fazer uma cópia, cada vez que você abrisse, você faz uma cópia completa daquela aplicação todinha. Então, com thread, provavelmente aquele programa deve ter uma funcionalidade, um método salvar como, e aí você executava só aquele trecho com a informação relevante para ele poder executar. Acabou. Entendeu? Então, você gasta muito menos recurso, a princípio, com thread. Tá? Então, normalmente o threads pode compartilhar a região de memória, mas não necessariamente quer dizer o quê? 2 threads, elas podem acessar a um mesmo objeto, a mesma variável. Pode, se quiser, mas não necessariamente. E processos permitem que esse execute mais de uma aplicação ao mesmo tempo, enquanto threads permite que sua aplicação execute, porque aqui, como é Java, está orientado a objeto, mais de um método ou uma função ao mesmo tempo, que aí é o programa multithread. Então, tá vendo? Nessa ideia aqui do fork join, o processo filho é uma cópia completa do pai. Tá? Cópia completa. E em thread, chama isso de processo leve. É que eles chamam lightweight process. Né? Por quê? Porque como ele não precisa ser uma cópia completa. Tá? Beleza? E outra coisa que é também interessante com essa questão do thread é que ele permite que você execute várias funcionalidades ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tem um player, né, mostrando um vídeo, ele tem que ter uma thread que ele está carregando os dados do arquivo ou da internet, por exemplo, no YouTube, e um outro para ir mostrando. Concorda? As duas coisas têm que ocorrer ao mesmo tempo. Entendeu? Tem que ocorrer. No porquê? E dificilmente, então, imagina, você tem um vídeo tamanho aí, 4K. Dependendo, a não ser que você tenha muita memória, não vai caber lá, né? Então, você vai puxando. Então, tem uma thread que mostra e a outra vai acompanhando aquele gasto e aí, conforme for, ele vai carregando para quê? Né? Para aquele fluxo de vídeo ficar contínuo. O que acontecia antigamente? O cara calculava o tamanho do buffer, né? E aí ia vendo o vídeo e ele ia mostrando qual era o problema. Que aí, como a gente já viu, se o teu atraso, né, aumenta demais, o que acontece? Vai esgotar, né, o consumo lá para mostrar o vídeo antes de nova informação chegar. Lembra que antigamente aí ficava rodando lá? Tá? É igual, imagina, né, você tem a caixa d'água, aí vem a água da rua, enche. E quem que controla se aquilo está cheio uma boia, né?
Certo? É mais ou menos essa a ideia. Aí você vai consumindo. Né? Baixou de um determinado nível, a água da rua entra. Chegou aqui, para. E vai tendo esse controle. Tá? Aí, deu um problema lá na rua. A água não está vindo, vai acabar e você não vai usar, né? A ideia é mais ou menos por aí. Então, no caso que você tem que ter coisas rodando simultaneamente, no caso de um player dele. Alguém que está carregando, fazendo esse controle desse buffer de informação, e o outro que vai consumindo e vai mostrando para você. Pegaram mais ou menos a ideia? Então, num caso desse, você tem que ter pelo menos 2. Tá? Então, hoje é muito comum você ter uma série de programas, né, que são multithread, né? Tá? Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Igual aquele quer ver aqui no Word? Aqui, ó. Você vem aqui, opções, e salvar, aí eu configuro aqui, ó. O padrão dele é 10 minutos, né? Eu boto de 1 em 1 minuto. Então, ele tem o quê? Ele tem uma thread controlada pelo relógio, que de quanto em quanto tempo ele faz a operação de salvar. Você não clicou em nada. E como é que ele faz? Ele tem uma threadzinha que fica rodando lá. Legal? Só para dar uma ideia. Como é que ele salva assim eu nem ter apertado nada? Porque tem uma thread que você não configurou aqui, que o padrão dele é 10 minutos. Eu boto para 1, porque em 1 minuto tu não digitou muita coisa, mas em 10 minutos tu já digitou muita coisa. E se perder, puta, rapaz, o que foi que eu digitei mesmo, hein? Eu boto para 1 minuto. Mas ele tem uma thread controlada pelo relógio que faz esse controle para gente. Tá? Ele automaticamente vai lá e salva. Tá? Sem você fazer a operação. Beleza, galera? Eu acho que dá pelo menos para relembrar o conceito básico aí da ideia de thread, né? Bom, no caso aqui em Java, tá? Tem 2 formas de criar thread, por herança ou interface. Estou falando eu. Professor Marcelo, eu gosto mais de herança, eu acho mais fácil. Tá? Mas eu vou mostrar as 2 formas, tá? De como que dá para fazer isso aí. Então, usando herança. Então, sua classe já é uma thread, que quando tiver seu método start chamado, vai executar tudo que estiver no método run. Então, só antes aqui um tiquinho, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui tá bom. Aqui tá em português. Aí dá para vocês verem. Podia ser esse aqui também, que tá. Deixa eu ver aqui, visitar. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Acho que assim tá conseguindo enxergar, né? Então, aqui tá os estados de uma thread. Tá vendo aqui em cima? Está escrito start. Ele vai o quê? Quando você dá um new, ele vai estar, né, a princípio pronto. Quando você está o start, ele sai do estado de pronta para executando. Tá? Tá ok? Aí, por exemplo, daqui a pouco a gente vai ver que tem, por exemplo, um método sleep, que isso aqui vai dormindo. Passou o tempo, normalmente o parâmetro dele é um tempo. Ele automaticamente volta para pronto, aí quando o escalonador do sistema operacional está livre, ele tira ela de pronto e passa para executando de novo. Outra questão aqui, ó,
Quando é que ela passa para bloqueada? Quando eu faço tipo aqui, ó, I/O. Lembra que eu falei? A gente... Melhor ainda, quando vocês lembram lá de arquitetura de computadores, não sei se vocês chegaram a mexer em Assembly. Chegaram a mexer? Chegaram a mexer com Assembly? Não? Então, por quê? Para quando você faz entrada e saída, você usa tem duas interrupções básicas, né? 10H e 21H. Tá? Então, você obrigatoriamente faz uma interrupção do código. Aí, lembra aquele exemplo que eu falei para vocês? Pega um for, faz de 1 a 1000 e faz assim, i recebe i mais 1, e quando acabou o for, você dá o print no i. Você vai ver que ele faz assim, instantânea a execução. Aí dentro desse for, tu dá um print no valor do i. Caramba, bicho. Se o i for por exemplo, o valor for de 1 a 1000, meu amigo, vai demorar pra caramba. Provavelmente vai demorar mais de 1 minuto executando isso aí. Por quê? Porque a cada hora que ele faz um print, ele interrompe o código, ele sai do executando, vai para a bloqueada, aí acabou o I/O, ele volta para a ponta, aí o sistema operacional tem que reescalonar ele para voltar para a CPU. Aí você imagina que você está fazendo isso a cada ciclo ali do for. Lascou, né? Aí por isso que demora uma eternidade para rodar por conta disso. Tá? Beleza? Né? Aí ele tem também aqui de executando, ele pode ficar suspensa, por isso que ele está aqui notify, interrupt, por quê? É que se ele quer acessar uma região, por exemplo, de variável compartilhada. Então, qual é a moral da história? Não sei se vocês lembram de lá, era uma questão que o pessoal falava até lá, sistema operacional, aquela parte de semáforo e tudo mais, que é o quê? Que você tem uma região crítica. Quer ver? Você tem uma rua, tem um cruzamento. Qual é a região crítica? É essa miuquinha aqui, né? Então, para que tem um sinal? Tá? Para não permitir o quê? Que dois acessem aquela mesma região ao mesmo tempo. Vai dar ruim. Entendeu? Então, por isso que tem a ideia do semáforo. Tá? Porque, por exemplo, os SGBD 9, ele faz isso automaticamente para a gente. Dois caras vão dar, por exemplo, um update, um delete, um insert, ele automaticamente gerencia isso aí, um faz de cada vez. Por exemplo, antigamente, quando eu comecei em programação, foi lá, 1989, o pessoal nem sonhava em ter nascido ainda. E programava, por exemplo, Clipper com DBase, mas você que tinha que garantir isso na mão. Por quê? Não pode, né, dois acessar ao mesmo tempo. Tá? Não pode. Quer ver uma coisa que ia acontecer? Imagina, você tem 100 de saldo no banco. Tá? Aí você tem acesso pela internet, está no caixa. Tá? Aí você acessa nos dois ao mesmo tempo. Aí você saca 50 e o outro pede, por exemplo, para sacar 100. Entendeu? Concorda que se deixar os dois ao mesmo tempo, os dois acham que tem 100. Então, tem que fazer o quê? Você bloqueia o primeiro que entrou 50. Bloqueia, faz o saque, atualiza o saldo. O outro tem que ficar aqui esperando. Quando ele entrar, ele vai ver o quê? Opa, o valor que eu quero sacar é maior que o saldo. Ou eu não deixo sacar se ele não tiver limite especial, ou eu falo, agora tu vai estar 50 negativo. Entendeu? Então, por quê? Se não tivesse isso, os dois acessando ao mesmo tempo, os dois iam ver que tem 100. Aí eu acesso aqui, saco 50, aqui eu saco 100. Entendeu como é que é? Entendeu? Porque os dois iam ter o mesmo valor. O saldo é 100. Então, em tese, pode, né? Entendeu? Tá? Então,
O certo é o primeiro que acessa a região compartilhada bloqueia o acesso do outro. Enquanto ele não sai daquela região compartilhada, ele não libera. Quer ver o melhor exemplo disso aí? Você tem num banheiro que só tem uma privada. Enquanto tu não desocupa, o outro, você não abre a porta para o outro entrar. É o melhor exemplo de um recurso compartilhado onde só um de cada vez vai acessar. Né? Porque banheiro só tem a privada. Pô, tu tranca a porta, bro. Ó, enquanto eu não sair aqui, o outro não entra, não. Não vai usar o recurso ao mesmo tempo, não. Beleza? Melhor exemplo. Tá? Então, quando tem esse acesso a recurso compartilhado. Tá? Até para poder ter essa garantia, né, de que aquela variável compartilhada, ela vai, todo mundo vai ter aquela mesma visão daquela variável. Beleza? Então, tem que ser feito isso, senão o resultado alcançado vai ser diferente. Mas eu, quando lá em 1900 bolinha, né, estudando isso, cara, aí antes de a gente tomar esses cuidados, aí tu ficava bolado, rapaz, mas por que o resultado está dando diferente do que era para dar? Justamente porque que na hora que acessar a sessão compartilhada, os dois tinham a mesma variável, a mesma visão, aí um alterava, né? Por exemplo, o I tá 5, o outro somava 1, aí aqui fica 6, e esse aqui também fica 6. E esse segundo era para ficar 7, não era para ficar 6. Sacou? Por que isso aí você bloqueia e só deixa aquele entrar. Quando esse aqui sair, ele já vai entrar com um valor novo da variável. E já atualizou na memória. Entendeu? Tá? Então, daria esse problema. Tá? Então, esse aqui normalmente são os estados da thread. Normalmente, o pessoal costuma ver isso aqui também, em sistemas operacionais e tal, mas é bom dar uma lembradinha, né? Que tem no mínimo uns 2 períodos para trás que já vi isso aí a gente já dá uma esquecida, né? Tá? Bom, então, voltando aqui. Então, quando ele tiver o método start chamado, vai executar tudo que estiver no método run. Então, calma aí, galera, nós vamos chegar lá. Então, aqui foi criado uma classe test threads extends thread, ou seja, ele herda dessa classe thread. Ou seja, automaticamente, se a gente lembra de herança, como ele herdou, tudo que é da classe thread, o test thread já tem. Tá? Ok? E esse conceito mesmo, lá quem mexe com Python, você vai ver que é basicamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que lá, em vez de ser extend, então, quer dizer, mas a ideia é a mesma. Tá? Aí, aqui, como a gente tem um método com o mesmo nome da classe, que no caso lá em Java a gente tem geralmente é o init, né? Aí a gente tem aqui o quê? Esse é o construtor, né? Aí eu estou passando um nome para thread. E aí eu chamo super, com aquele nome é o construtor da classe Py. Eu estou dando um nome para aquela thread. O construtor, a princípio, aqui está fazendo só isso. Tá? Bom, o método aqui, run, né, que vem aqui, tá? É o método que vai ser executado quando ele chama aqui o start. Tá? E aí, aqui ele está fazendo o quê? Um para indo de 1 até 4, né? Quer dizer, de 0 até 4. Ele mostra, quando ele dá esse nome, esse método aqui, getName, é da classe thread, o que ele faz? Ele mostra o nome que eu dei aqui, né? Na etapa I, que é aqui dentro do for. Aí, dentro do bloco que try-catch, ele faz um sleep. Aí, ele math-random, ele sorteia o número aleatório entre e ele pode esperar até 2.000 milissegundos. Vai de 0 a 2.000 milissegundos, 2 segundos. Né? Tá?
E quando ele termina, ele fala thread terminada, e aí ele mostra o nome que ela terminou. Tá? Aqui, no correr da threads, o que ele faz? Tá? Eu crio duas threads, ó, A e B, eu chamo a A de A1 e starto ela. Eu crio a B e a B1, né? E starto ela. Aí aqui vai ser interessante, porque como aqui tem um número aleatório, mesmo que às vezes eu tenha começado o A1 primeiro, ó, porque eu dei o start no A1 primeiro, tem um número aleatório, às vezes o B1 pode acabar primeiro, porque vai que eu só pegue número grande aqui, né? Tá? E aqui tem uma coisa importantíssima. Aqui, olha, tem aqui try, adjoin e bjoin. Você viu que aqui o A e B é o nome, o objeto da classe, test threads. O que esse join faz? Ele é uma barreira de sincronia. Que é isso, professor? Pirei agora. É o quê? Aqui, ó. O meio da threads, é o código pai, a thread master, pai. Aí eu crio aqui o A, aqui, e ele vem aqui, ó, e cria B. Beleza? Ele cria B. O que esse join faz? Ele, estou falando, a join, eu espero o A terminar, e o B join, eu espero o B terminar, aí a thread master pode terminar, porque ela termina aqui, né? Embaixo, aí ela pode continuar. Mas por que é de sincronia, uma barreira de sincronia? Que obrigatoriamente ele tem que esperar o A e o B terminar. Beleza? Se você comentar isso aqui, o que vai acontecer? A thread master vai fazer assim, ó. Vai o A, depois chama o B e termina. Quando a thread A e a B vier, a thread pai já acabou. Acabou. Então, por exemplo, qual que seria importante, por exemplo, eu tenho um caso desse do join aqui. Por exemplo, se eu ponho aqui, ó, eu ponho para medir o tempo, quando inicia, eu quero medir o tempo quando terminou. Entendeu? Por quê? Se eu tenho um programa que está fazendo multithread, ele é tão rápido quanto o mais lento. É a mesma coisa, você tem uma corrida de equipe. Qual é o tempo da equipe? O tempo é a hora que o último chegou, bro. Tá vendo aquelas competição de natação, revezamento? Adianta o primeiro, puta, tá disparado na frente dos outros. Rapaz, se o último chegou em último, a equipe chegou em último, meu irmão. Não tem dessa. Tá? Então, por exemplo, tem quando precisa, por exemplo, esse tipo de coisa. Vamos supor que aqui eu precisaria fazer uma computação onde eu preciso necessariamente que a thread A e a B tenham os resultados dela para eu poder fazer uma computação final. Então, tem que esperar. Tá? Caso isso não seja necessário, como, por exemplo, no caso, quando a gente for programar lá um servidor com thread, a gente não vai precisar ter o join. Por quê? O bicho fez que ela até deixa ela correr para lá. E aí a thread master já volta para receber outra conexão. Tá? Que é a que controla as conexões. E aí você cria uma thread para tratar uma thread para tratar cada conexão específica. Tá? Aí você ganha desempenho. Tá? Beleza? E uma coisa também aqui que é importantíssima. Aqui, ó. Professor, como é que eu vou passar um dado para uma thread? Então, gente, para você ver, ó, o método run aqui, ele não aceita parâmetros. Tá? O padrão aqui dentro, se você for ver a explicação lá
na explicação lá da API e tudo mais, aqui dentro é void. Ou seja, eu não posso passar parâmetro. Tá? Quando eu comecei a estudar isso, eu falei, pô, mas é um método. Por que eu não posso passar parâmetro na porcaria do método? Não tem lógica. Pô. Aí, em thread, normalmente você passa o quê? As informações que a thread precisa trabalhar no construtor, tá? No construtor que você passa a informação, igual tá aqui, ó, nome, que depois ele usa aqui getName e porque já passei aqui pelo construtor. Tá? Se tem uma informação que precisa vir de fora da thread, para ela, tu tem que passar pelo construtor, tá? Tá ok? Beleza? Então, a moral. Por exemplo, suponha que eu não tivesse usado esse super nome aqui. Eu poderia ter feito assim, ó. Espera aí, ó. Eu poderia fazer assim, ó. Espera aí, rapidinho. Aqui, ó. Eu podia ter feito aqui assim, por exemplo, ó. String nome. Beleza? E aqui dentro, eu podia fazer assim, ó. Se eu não tivesse aqui o super, né? Eu podia fazer assim. Nome recebe is.nome recebe nome. Então, eu tenho essa variável, esse atributo nome, recebi aqui do construtor, e aqui, em vez de getName, aqui, né? Se eu quisesse, eu poderia usar aqui, botar nome aqui, né? Aí eu podia botar a variável nome aqui, né? E a mesma coisa aqui embaixo. Eu posso cortar aqui e botar escrito nome aqui. Beleza? Então, caso, suponha que eu não tivesse usado aqui esse super, né? Tá? Aí eu poderia botar aqui string nome. Aí eu passei aqui como parâmetro, né? Aí ele recebeu aqui. E aí eu posso usar ele aqui de boa. Tá? Beleza? Aí eu passo por parâmetro. Tá? No construtor. Tá? Isso é uma coisa importante, tá? E aí, olha, isso tudo que eu estou falando aqui em thread, aqui, mesmo sendo para o Java, o conceito que você for usar no Python é a mesma coisa. Tá? É a mesma ideia. Tá? Então, e o bom, porque usando herança, se você fazer tanto aqui em Java e em Python, vai ficar muito parecido. Já que usando interface já é um pouco diferente. Tá? Então, usando interface, define-se uma classe cujo método run vai ser executado por uma thread. Para isso, deve-se dizer que implementa a interface runable, que é composta do método run. Então, quando uma thread é construída, usando como argumento uma classe que implementa a interface runable, chamar o método start para essa thread faz com que o método run da classe comece a ser executado. Então, você vê aqui, ó, ela implements runable, tá? Tá ok? Aí você vê, como ela não é thread, tá vendo? Aí, inicialmente, ó, eu tenho que passar string nome, str, recebe nome. Aí eu tenho um método aqui run, tá? Beleza. Aí, qual é a moral da história? Primeiro, eu tenho que criar a thread, ó, thread T1 e T2. Aí eu criei a teste thread AB. Aí o que eu faço? Eu crio o A como teste thread e depois eu passo ele aqui, ó, como no construtor da thread. Mas aí eu vou usar como thread aqui T1 e depois aqui o T2, né? Aqui, né? A mesma coisa para o B, ó. New test thread B1, eu passo o B aqui como parâmetro da thread e depois dou start.
Quer dizer, na verdade, faz a mesma coisa, só que você tem, usando interface, você tem mais trabalho, né? Tá? Agora, gente, o que eu gostaria que vocês fizessem? Pegasse esse código aqui, né? Esse código aqui. Primeira tarefa que era rodar esse código com e sem, né? Comentando o try, join e ver o que acontece. E eu gostaria também que aqui ao final, antes, óbvio, desse fecha-chave, você botasse aqui um system.out.print ln thread master terminada. Por quê? Porque aí você ia ver que com o try A e B, o thread master só ia aparecer quando? Quando aparecesse assim, thread terminada A1, B1, B1, A1, tanto faz. Aí depois ia aparecer esse. Quando você comenta, ele ia aparecer primeiro thread master terminada, para depois aparecer thread A1 ou B1, tanto faz a ordem, terminar, para você ver que aquilo que eu falei, que realmente ele espera quando tem o join, acontece, e quando não tem o join, não acontece. Tá? Vamos experimentar aí, gente, fazer? Aí eu corrijo aí com vocês. Beleza? Vou dar uma interrompida aqui.
Então, só falando aqui, né? Então, você vê que aqui tem o Corrida Threads, né? Que é onde que vai ser a Thread Master, que eu estou lendo os dados, né? O dado com o número de iterações e passo ela como parâmetro, né? E como aqui o join está descomentado, ele sempre vai executar e só vai aparecer thread pai terminada depois que aparecer a thread A1 e B1 terminada. E aqui, como eu falei, né, a diferença está que eu botei aqui um atributo, eu passo um valor aqui como parâmetro e carrego nesse atributo, vai ser utilizado aqui no N. Então, para mostrar que realmente eu passo valores para thread pelo construtor. Tá? Então, aí nesse último caso aqui mostrando, né, que rodando com o join comentado, threadPy termina primeiro, né, e descomentando, ele espera, né, as duas threads terminarem, né, acabando o threadPy terminado. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora, tá, gente? Vamos dar um intervalo. Tá? Aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês agora como é que faz aquela questão do cliente, do servidor multithread. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Vou aumentar aqui o tamanho da letra. Eu peguei, a princípio, né? Vendo que aqui está tudo comentado, ó. Isso aqui, ó, é aqui comentado. O que eu fiz? Todo esse bloco de código que antes, lembra naquele servidor que a gente fez antes? Eu comentei para mostrar para vocês o que eu fiz. Eu copiei aquele código todinho e botei aqui dentro do run da thread. Tá? Tá vendo? Se eu olhar aqui, ó, ele está aqui, ó. Aqui, está todinho aqui dentro, aqui, ó. Tá? Foi isso que eu fiz. E aí, o que eu fiz aqui, ó? O S1 accept, que era o que tinha antes. Aí eu criei ST, um objeto da classe servidor server thread, servidor thread. Aí eu dei um new e passei esse socket aqui, né, que eu recebi aqui do accept, como parâmetro para lá, no construtor. Chamo, volto a dizer, ó, isso aqui está comentado, só deixei para mostrar que foi o que eu copiei lá para o método run. Quando ele dá o start, como aqui não tem aquele join nem nada, ele starta a thread, deixa a thread se virar, ele bate aqui no final do while e volta aqui no accept de novo, esperando outra conexão. Só que isso é extremamente rápido, né, cara? Porque ele, depois que aceitou, isso aqui leva 1/1000º de segundo, ele já gera a thread, starta e vai embora. E já volta aqui esperando outra conexão. Entendeu? Então é muito rápido. Porque enquanto nesse meio tempo a thread aqui fica trabalhando. E aqui do lado da thread, ó, você vê que eu criei um objeto. Você vê que é o mesmo que eu copiei aqui de cima, que estava aqui, ó. Que é aqui socket, né? Aqui S1, só botei null e faço assim, ó. Diz S1, recebe S1, que eu passei como parâmetro aqui no construtor. Por quê? Porque aí toda vez que ele se referenciar a S1, ele já sabe que é esse socket que ele recebeu lá da thread master. Entendeu? Aí ele trabalha igualzinho. Vai ficar aqui dentro do while, tal, cabe a mensagem recebida. Quer ver? Eu vou rodar para você ver. E o cliente era aquele mesmo que a gente já tinha usado na aula passada. Mesma coisa. Tá? Exatamente a mesma coisa. Então, deixa eu rodar aqui só para mostrar para vocês. Então, vou rodar aqui. Primeiro eu vou compilar, né?
Java C menos cp ponto asterisco ponto Java. Tô doidão. Valeu, obrigado. Vai querer executar sem compilar, que é meio difícil, né? Aí eu vou abrir agora aqui, só para vocês verem, eu vou abrir eu vou abrir 2 clientes ao mesmo tempo, vocês vão ver que vai funcionar. Primeiro eu vou rodar Java, menos cp, deixa eu ver o nome aqui que eu já esqueci. Java menos cp ponto servidor 4. Tá lá, servidor iniciado, beleza? Agora eu vou botar 2 clientes aqui, eu vou abrir 2, você vê que vai funcionar, quer ver? Então vamos lá. Java menos cp ponto cliente 4. Cliente 4, não? Oi? Ah, tá. Foi burrice minha aqui, peraí. Eu devo ter... Cadê aqui? Cliente 4, eu devo ter esquecido. Eu vou atualizar lá para vocês. Eu já sei o que é. Aqui eu esqueci de botar 4 aqui, tá vendo? Aqui tá cliente 4, aqui é 4, né? O espertão. Pode deixar que eu vou atualizar lá no AVO. Deixa eu compilar aqui de novo. Agora vai rodar. Digite IP. Eu vou botar o IP local aqui a princípio. 4321. Digite a mensagem, ó. Teste 01. Aí, se a gente for olhar lá, do lado aqui, agora tem que achar o... Cadê o... Aí, ó, o servidor aqui recebeu. Velho, teste 01. Agora, eu vou rodar o outro cliente aqui, ó. Java menos cp ponto cliente 4. 27.0.0.1 4321. Aí você vai ver que vai aparecer aqui embaixo, ó. Vou botar aqui, ó, teste 02, olha lá. Viu? Então ele consegue trabalhar, ó, com vários clientes aí, tá vendo? Vou fazer o outro aqui. Tá vendo? Você tá vendo que está aparecendo aqui? Ele está com vários clientes conectados simultaneamente. Naquele outro, do jeito que estava antes, se eu tentasse o segundo, ele não ia dar, porque que a porta já ia estar lá em uso. Já estava ocupado, entendeu? Ele não ia deixar. Porque o accept não ia estar preparado para receber uma outra conexão, entendeu? Aí, como agora é multithread, aí ele abre uma thread para cada um. Tanto é que se eu quisesse, ó, abrir um terceiro, aqui, ó, só para mostrar que o trem vai mesmo. Vou abrir um terceiro, ó. Java menos cp ponto cliente 4 localhost 4321. Eu ia para aparecer aqui, né? Ó, para ver que vai aparecer mesmo, ó. Teste 20. Tá vendo? E se eu voltar no outro aqui, ó, teste 30. Tá vendo? Apareceu aqui. Você pode trabalhar com quantos clientes você quiser ao mesmo tempo. Tá? Então, fica legal por conta disso. Quer dizer, você não fica com aquela limitação de um de cada vez. Isso aqui, só para você ver, que igual tive uma vez que eu fiz uma vez com um aluno, foi o seguinte,
Igual assim, por exemplo, nessas... Isso é quando, antigamente, hoje já tem até software que faz isso. Mas, por exemplo, ele pegava a auditoria da máquina, por exemplo, no laboratório, quanto que ela está de memória, qual é o disco, por exemplo, que... Não estou dizendo que vocês, né? O cara vem com a chavezinha de fenda, ele tem 2 pentes de 4 GB, tem 8. Se você tira um, fica aí, continua funcionando. Mas não está mais com 8. Aí você tem um servidor e tem os clientes de cada máquina. Então, de todo dia, pelo menos uma vez por dia, ele mandava para o servidor, ou de tantas em tantas horas, ele mandava o servidor e avisava, ó, sua máquina tal, e eu tenho tanto de memória, tenho tanto, entendeu? Aí você depois podia ver, mesmo que você só desse falta depois, pelo menos você podia ver, pô, a partir de tal dia o negócio mudou. Era 8 e a partir do dia tal ficou 4. Né? Que aí você pode ter vários comunicando ao mesmo tempo. Né? Entendeu? Você pode fazer isso. Até essas brincadeirinhas aí, por exemplo, que o pessoal gosta de brincar aí com Arduino, ou com Raspberry Pi, tanto faz. Se você ligar aí no Wi-Fi, tu usa um bichinho desse, tu tem aqui no teu computador o servidor, e via rede eles comunicam. E aí você pode captar as informações deles espalhado por aí. Se estiver dentro do sinal, ou se você abrir, por exemplo, no teu modem na tua casa, tá? A porta, configurar direitinho, tá? E você pode botar, por exemplo, teus Arduino, Raspberry Pi com 4G, 5G agora e tal, você consegue comunicar, cara. Sem problema. Entendeu? Você consegue comunicar. Tá? E aí você pode usar um programinha desse. Pô, o cara coleta, você vai coletando informação de tempo em tempo e vai enviando para o teu servidor. Né? Aí você guarda formato simples aí, CSV, porque depois é fácil de importar num banco de dados, se você quiser. Ou, igual, por exemplo, quem está trabalhando lá em Deep Learning, tu carrega aquilo lá e faz o que tu quiser com aqueles dados lá depois, por exemplo. Entendeu? Então, isso é interessante, estou mostrando para vocês que um negocinho desse aqui você pode usar, cara. Puta, onde tua criatividade foi embora, cara. Entendeu? Você precisar fazer algum tipo de comunicação dessa distribuída assim. Funciona, mas de boa demais da conta. Tá? Funciona legal. Tá? E se você faz também, tanto faz, se for em Java, igual estou vendo ali no celular. Se você rodar isso no celular e coleta o dado, envia também. Então faz. Só executar o código que vai. Tá? Então, cadê aqui? Tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui, eu peguei o código, aquele da aula passada, e passei ele para multithread. Foi só isso que eu fiz. Então, mais uma vez, ó, tá vendo? É o mesmo código. Essa parte aqui que eu comentei, né, eu deixei mais uma vez explicando, né? Eu estou gravando, né? Tá. Eu deixei só para vocês verem, ó, se isso aqui não é exatamente o que está aqui dentro do rank desse bloco try-catch aqui, ó. Tá vendo aí, ó? É o que está aqui, ó. Aqui, ó. Olha isso aqui e olha aqui. Você vê que é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Tá? É a mesma coisa. Beleza? E tá dentro do run. E aí, para eu não alterar nada aqui dentro, o que eu fiz? Pô, o nome do socket aqui não era S1, aí eu botei o nome do atributo aqui da classe socket como S1 e eu recebo aqui ele dentro do construtor. Tá? E aí, na hora que eu executo o start, ele já está com aquela conexão, tá? E trabalha tranquilamente ali. Tá? Com aquela conexão. E aí, como eu falei aqui no servidor, como ele não tem aquele A-join e B-join, ele não precisa esperar.
Nesse caso aqui não tem lógica esperar. Por quê? Se eu ponho um join, eu sincronizo, aí eu só volto a tratar um de cada vez. Ou seja, eu só vou voltar aqui no asset quando aquela thread terminar. Porra, aí não adiantou de nada. Ou seja, eu fiz um trem que era assíncrono, vira assíncrono. Aí perdeu a graça. Aí voltou. Eu usei thread, usei coisa má para ficar do mesmo jeito que estava antes. Tá? Por isso que eu não posso usar aquele join aqui, tá? Porque senão eu ia obrigar a thread master a esperar aquela thread terminar para ele voltar lá no asset. Aí, putz, o trem que era para trabalhar com vários ao mesmo tempo, eu voltei a trabalhar com um só de cada vez. Sacou? Então, por isso que esse aqui não tem, porque, mais uma vez, ele vai, start a thread. Tem join aqui? Não. Ele bate aqui no final do while e volta aqui em cima. Ele não espera essa thread, que no caso aqui é ST terminar. Ele não espera. Tá? Ele manda bronca. Tá? Beleza? Uma coisa que às vezes você quer fazer, de repente, um acompanhamento, sei lá, alguma coisa, tu pode fazer uma lista de threads, né? Por exemplo, cada vez que eu crio uma lista aqui fora, antes do while, cada vez que eu criar aqui eu dou um append lá, né? Eu vou criar uma lista. Por quê? Igual aquela coisa que eu falei, lembra? Eu dou um stop. E aí, o que eu posso fazer? Eu corro essa lista de threads, tá? Para quê? Para ir fechando os recursos dela. Entendeu? Tá? Porque, por exemplo, lembra igual eu falei, você tem nos serviços, não tem stop e tem restart, não tem essas coisas? Entendeu? Então, isso aí, quando você dá o ideal, por que eu estou falando isso? É para você dar uma saída suave. Porque se não precisasse fazer esse tipo de coisa, porra, bicho, tu dava um kill mesmo, dane-se o que tiver na memória, dane-se. Imagina, tu está fazendo um trem importante lá, o ideal é falar o quê? Finaliza aí, salva o que você tem que salvar, que ele vai finalizar. Porque se tu der um kill, é morte instantânea. Ele não salva nada do que ele está ali na memória, o que ele está trabalhando ali no momento. Não. Tá? Não salva. Não salva. Tá? Então, pode... Em tese, dependendo de qual for a aplicação, pode ter um resultado meio ruim isso, né? Então, às vezes, é interessante salvar essa lista de threads. Aí é óbvio que na hora que ela... por exemplo, aí na hora que ela terminar, de vez em quando você tem que ir lá dar uma limpada, né, nessa lista, né? Para ver que na hora que ela finaliza, né? Que em tese você não sabe que horas que ela finaliza, né? Por quê? Igual aqui, aquelas 3 clientes ainda estão rodando elas aqui, né? Entendeu? Como aqueles 3 clientes estão rodando, as 3 threads dele ainda estão pendurado lá. Tá? Então, só, né, vai parar quando eu der, né? Esse aqui terminou. Peraí. Aqui terminou. Tá vendo? Aí o servidor está recebendo guerra. Aí. Ele terminou. Tá vendo? É porque aqui, se eu quisesse fechar também o servidor, aí eu poderia mudar a mensagem, né? Tipo, terminar servidor, né? Entendeu? Aí ele detectaria, opa, o cara mandou essa, então é para eu terminar, né? E aí eu não fiz, aí nesse caso, para terminar o servidor aqui é só com Ctrl+C mesmo. Tá bom? Então, tem isso, tá? Para
poder fechar aí o servidor. Então, eu vou atualizar ele lá, porque eu esqueci aquele númerozinho lá, tá? E aí a gente organiza aí.